Olá, sabe quando um fato médico precisa virar prova na justiça? Como é que essa comunicação acontece? Hoje a gente vai desvendar o universo dos documentos médico-legais, que são as ferramentas que traduzem a linguagem da medicina para o código da lei. Pois é, essa é a grande questão. Vamos pensar um pouco. Um evento, uma lesão, uma condição de saúde. Tudo isso precisa ser transformado num registro formal, objetivo e que faça sentido para advogados, promotores e juízes. É uma jornada bem interessante que começa no consultório e pode terminar num veredito. É exatamente isso que esses documentos são, uma ponte. Eles fazem a ligação entre dois mundos que têm lógicas e linguagens bem diferentes. Sem eles, a justiça ficaria, em muitos casos, sem enxergar as verdades que só a medicina consegue revelar. Então, vamos mergulhar nesse universo e entender como essa ponte é construída, começando pela peça mais conhecida de todas. Bom, vamos começar pelo documento mais comum, aquele que a maioria das pessoas já viu ou precisou alguma vez na vida, né? O atestado médico. Ele é a porta de entrada para esse nosso assunto. Olha só, a palavra-chave aqui é simples. O atestado afirma um fato médico de uma forma bem direta, com o objetivo claro de justificar alguma coisa, uma ausência, uma condição ou uma necessidade específica. Um atestado pode ter várias finalidades. A mais comum, claro, é a administrativa, para justificar uma falta no trabalho. Mas ele também pode ser judiciário, quando um juiz pede, ou oficioso, para situações do dia a dia, como provar que alguém está apto para praticar um esporte. Agora, independentemente do motivo, sempre surge um ponto polêmico. O médico deve ou não colocar o CID, que é o código da doença, no atestado. Essa citação aí na tela resume perfeitamente o dilema. De um lado, tem a necessidade de informação por parte de uma empresa, por exemplo. Do outro, o dever sagrado do sigilo médico. A regra geral da ética é bem clara: proteger a privacidade. O diagnóstico só entra no atestado se for absolutamente necessário, se a lei exigir ou com autorização expressa da própria pessoa. Certo. Agora vamos subir um pouco o nível de complexidade. Quando uma simples justificativa não é o suficiente, o médico pode ser chamado a escrever um relatório médico, que é mais detalhado. Mas quando o assunto entra de vez na esfera judicial com uma investigação formal, o documento se torna muito mais robusto e específico, o laudo pericial. O laudo é o resultado final de uma perícia, que é uma análise técnica bem profunda feita por um especialista, o perito. E esse documento tem uma estrutura toda certinha, sabe? Começa com um preâmbulo, descreve o histórico e o exame, discute o que foi encontrado e conclui respondendo diretamente às perguntas da autoridade. A missão dele é traduzir vestígios e dados científicos numa narrativa clara para a justiça. Então, o ponto crucial é este. O perito é um investigador técnico. Ele não dá opinião, ele fundamenta. Usando a ciência, ele analisa o que restou de um evento, o que a gente chama de corpo de delito, para responder a perguntas específicas feitas pela autoridade, como um juiz ou um delegado. Boa pergunta, né? O perito não age por conta própria, seguindo só a intuição. A investigação dele é toda guiada, tem um roteiro muito bem definido. E é esse roteiro que nos leva direto ao nosso próximo tópico. Vamos falar sobre os quesitos. Se o laudo é a resposta, os quesitos são as perguntas. Eles são o esqueleto de toda a perícia. Exatamente. Antes mesmo da perícia começar, a autoridade judicial, a acusação e a defesa elaboram uma lista de perguntas. Coisas como: houve lesão? Qual o instrumento que causou essa lesão? A lesão resultou em incapacidade para o trabalho? Essas perguntas, os quesitos, direcionam todo o trabalho do perito. Esse fluxo aí na tela ilustra o processo direitinho. Tudo começa com os quesitos, as perguntas. Com base nelas, o perito faz o seu exame técnico. Depois, ele escreve o laudo, respondendo de forma fundamentada a cada uma das perguntas. E por fim, esse documento se torna uma das provas mais importantes de um processo. Mas, calma lá, a história não termina com o laudo do perito oficial, não. Num processo, as partes têm o direito de questionar e analisar essa prova técnica. E é aí que entra um terceiro tipo de documento. O parecer é basicamente uma segunda opinião qualificada. Uma das partes do processo, seja a acusação ou a defesa, pode contratar o seu próprio especialista, que a gente chama de assistente técnico. E a função desse profissional é analisar o laudo oficial e emitir o seu parecer. Ele pode concordar, discordar ou até complementar as conclusões do perito nomeado pelo juiz. Essa tabela resume bem as diferenças, né? De um lado, o laudo, feito pelo perito oficial, que precisa ser imparcial e tem como função esclarecer a verdade para o juiz.
Do outro, o parecer, feito pelo assistente técnico de uma das partes. A natureza dele é de análise crítica, defendendo os interesses de quem o contratou. Ambos são técnicos, mas partem de perspectivas bem diferentes. Chegando ao final, acho que fica claro que não estamos falando de mera burocracia. Cada um desses documentos é uma peça-chave que pode definir o rumo de um processo, a carreira de uma pessoa ou até mesmo a liberdade de alguém. Então, só para a gente amarrar tudo, o atestado, feito pelo médico assistente, serve para justificar algo. O laudo, do perito oficial, serve para apresentar a verdade técnica à justiça. E o parecer, do assistente técnico, serve para analisar criticamente o laudo. 3 documentos, 3 funções e todos essenciais nessa interface entre a medicina e o direito. No fim das contas, esta citação resume o espírito da perícia. A finalidade maior de todo esse trabalho técnico-científico não é acusar nem defender, mas sim iluminar os fatos. É fornecer para a justiça uma base sólida e objetiva para que a decisão correta possa ser tomada. E para encerrar, fica a reflexão. O laudo pericial apresenta a verdade científica, mas a decisão final é sempre do juiz, que interpreta a lei. Isso nos deixa com uma pergunta complexa e fascinante. Quando a verdade dos fatos, apontada pela ciência, entra em conflito com a interpretação da lei, quem deve prevalecer? Uma questão para se pensar.